O PIB, o Produto Interno Bruto de um país, pode ser definido pela ótica da produção, ou seja, é a soma de todos os bens e serviços produzidos para venda final, ou pode ser definido pela ótica da demanda, da despesa, ou seja, tudo aquilo que é produzido também acaba nas mãos de consumidores ou vai para exportações, ou seja, é vendido nos mercados internacionais, ou mesmo, no caso de máquinas e equipamentos, vai para os investimentos das empresas, né? Aquilo que é comprado pelas empresas. As identidades básicas, né? Uma das identidades básicas da macroeconomia e desse sistema de contas nacionais é justamente essa entre aquilo que é produzido de um lado e aquilo que é comprado de outro lado, ou seja, aquilo que é gasto. Então, o PIB ele pode ser calculado tanto como a soma do consumo das famílias, dos investimentos das empresas, das exportações, menos aquilo que a gente importa do resto do mundo e mais o consumo do governo, quanto pode ser calculado como aquilo que é gerado de valor adicionado nos diversos setores da economia, na agricultura, na indústria, nos serviços. Isso tudo também tem que ser equivalente à renda do país. Então, na prática, o PIB é usado também como uma medida de bem-estar, porque a renda, ou seja, os salários e os lucros, também têm que ser equivalentes na sua soma a isso que está sendo gerado de riqueza. Na prática, quando a gente fala que uma economia cresceu mais ou menos num determinado ano, a gente está comparando aquilo que é produzido num ano e aquilo que é produzido no ano seguinte, aquilo que é gasto num ano e aquilo que é gasto no ano seguinte. Isso é evidente que pode ser uma métrica de melhora na economia, porque a renda média das pessoas vai melhorar, né, caso o PIB cresça mais do que a população. E aí é importante o conceito de PIB per capita, né, que é aquele que divide essa soma pelo número de pessoas na economia, mas não necessariamente, né? É evidente que, por exemplo, a gente tem casos em que uma economia passa por uma catástrofe natural ou uma guerra e isso vai gerar um crescimento do PIB na medida em que vai haver mais investimentos na reconstrução, em que há dinheiro entrando de fora, quer dizer, isso pode levar a uma sensação de melhora no bem-estar, quando na prática há apenas uma recuperação, uma tentativa de retorno ao que era a estrutura anterior, né? E com muitos custos sociais, ambientais ou mesmo de saúde pública envolvidos, né? Então, é claro que o PIB é apenas uma medida e a gente não pode achar que ele resume aquilo que é bem-estar, até porque ele não lida, por exemplo, com a distribuição da renda. A gente não sabe exatamente quem está ganhando e quem está perdendo quando a gente olha para um número agregado como esse. Por exemplo, na economia brasileira, a gente teve um crescimento muito acelerado, talvez o nosso período de crescimento maior, durante a ditadura militar, né? Naquilo que é chamado de milagre econômico. Ali a gente cresceu a uma taxa média ainda maior do que aquela dos anos 2000, que foi, vamos dizer, de um cenário bastante favorável também. Mas naquele período do milagre, a gente teve um aumento enorme também da concentração da renda, né? Então, aquele PIB que crescia muito não estava chegando para boa parte da população. Assim como nos anos 2000 tivemos um crescimento menor do que o do milagre, mas um pouco mais bem distribuído, né? A base da pirâmide se beneficiou até mais do que o meio da pirâmide, ainda que o topo tenha mantido a sua parcela na renda nacional. O 1% mais rico, que a gente sabe que no Brasil continua concentrando boa parte da renda. Ao longo da história econômica, a gente tem uma trajetória de crescimento do PIB, né, das economias e do PIB global, vamos dizer assim, mas a gente tem ciclos, né? O que são os ciclos econômicos? São essas flutuações do PIB. Então, as economias, em geral, passam por fases que a gente chama de expansão, e chegam num pico, em algum momento tem crises, ou seja, recessões, que são reduções do PIB, desse fluxo de renda, desse fluxo de produção gerado a cada ano, seguidas de fases de recuperação, que é quando as economias voltam ao PIB anterior, a esse pico, né, do pré-crise. A economia brasileira agora, o que está ocorrendo é que essa fase de recuperação ela está sendo muito mais lenta do que em outras crises, ou seja, está levando muito mais tempo, muito mais trimestres para a gente chegar no PIB que a gente tinha
antes da recessão, ou seja, no PIB que a gente tinha em 2013, 2014. As fases desse ciclo, é claro que tem muito a ver com a política econômica, com a trajetória desses diferentes componentes do PIB, do consumo das famílias, do gasto do governo, dos investimentos e das exportações, cada um deles com seus determinantes.